boa tarde. A gente está na segunda parte da aula de revisão para P2 de alguns conceitos importantes de evolução dos seres vivos. A gente está falando sobre o valor adaptativo de W, mede a capacidade que os portadores de um genótipo têm de transmitir seus genes à geração seguinte. A gente está falando sobre W, usando exemplo. W azão azão, que é igual a W azão azinho. Nesse caso, tanto azão azão quanto azão azinho é menor, tem uma dominância maior sobre W azinho azinho. Já na segunda linha é W azão azão, que é maior, mais dominante que W azão azinho, que continua sendo mais dominante que W azinho azinho. Já na terceira linha, W azão azão é menos dominante que W azão azinho, que continua sendo mais dominante que W azinho azinho. Isso é uma seleção estabilizadora. Já na quarta linha, W azão azão é maior que W azão azinho, que é menor que W azinho azinho. Seleção disruptiva. Normalmente, o azão azão azinho é maior que o azinho azinho, mas nesse caso é uma seleção disruptiva, é fora do padrão. Nesse caso específico, quando você diz que quando a questão diz que a seleção disruptiva, na verdade ela quer dizer que o recessivo é dominante. Vou dar um exemplo de recessivo dominante. Você sabia que o caractere específico genético para que a pessoa tenha polidactilia, ou seja, tenha um sexto dedo, é mais dominante do que 5 dedos? Não. A tendência maior no nosso DNA é que tenhamos 6 dedos, não 5. Porém, 5 dedos é muito mais fácil de você pegar as coisas, se equilibrar, tanto no pé quanto na mão. Então, os seres vivos que tiveram a característica recessiva, que é 5 dedos, conseguiram se desenvolver. Então, nesse caso, a característica de 5 dedos é uma seleção disruptiva. Mesmo sendo recessiva, ela é vantajosa, mais vantajosa do que a característica de 6 dedos. Isso é a diferença. Escola clássica e escola de balanço. Clássica, isso aí você tem que gravar, infelizmente. Variabilidade pequena, mutações, seleção normalizadora, fixação e extinção. Balanço, variabilidade alta, recombinação gênica, seleção balanceadora. Heterozigoto. Clássico, balanço é uma coisa que acontece pouco tempo. Vai e volta, vai e volta. Clássica não, tem uma mudança pequena. Balanço vai e volta, variabilidade alta. Clássica, variabilidade pequena. Ok? Até aí tudo bem? Então, clássica demora algum tempo. Não, A escola de balanço tem uma variabilidade alta, que vai e volta. Isso. É isso aí mesmo, é isso que você falou. Que seria variabilidade pequena, mutação, essa clássica. Seleção normalizadora ou alelos selvagem. O que seria alelo selvagem? Vou dar um exemplo aqui. Outro exemplo que eu gosto de dar. Você já fez genética, né? Já. Então, quando você estuda genética, a última aula prática fala sobre aquelas mosquinhas. Existe uma cor específica de mosca que é marrom. Tem olho marrom, sépia. Esse olho marrom, ele é uma mutação. Já o olho selvagem é o vermelho. Ah, sim, entendi. Então, ele pode variar, pode ser vermelho, pode não ser. Entendi. Esse olho vermelho pode aparecer quando pode não aparecer. Isso é a variabilidade alta, escola de balanço. Já a variabilidade pequena, que você já sabe mais ou menos como vai ser os descendentes, é na escola clássica. E as mutações sempre são benéficas.
Neutralista e selecionista. Cadê o selecionista? Apareceu. Tá aqui. Mutações vantajosas são extremamente raras. A maioria dos genes são seletivamente neutros. Seleção explica por que mutações desvantajosas são perdidas. Deriva explica como novas mutações são fixadas. O que ele está querendo dizer para você? Voltando ao exemplo da mosquinha. Então, neutralista são mutações vantajosas que são extremamente raras, que são difíceis. Na maioria das vezes, as primeiras mutações que acontecem não são vantajosas, porque o animal tem que se adaptar a uma mudança. Imagine um animal, um ser humano, quando saiu da África e conseguiu viver muitos anos na Europa com pouca luminosidade. Foi ruim para enxergar, para conseguir viver naquele ambiente, porque ele estava adaptado ao ambiente de por sol. exemplo, uma arara que é país tropical, vai para um país asiático. Qual país asiático? Porque tem parte da Ásia que fica na Europa. Da Ásia, que é muito frio, por exemplo. Na China. Isso. No caso, ela não vai sobreviver muito. Quer dizer, isso varia muito de acordo com o local que ela está. Por quê? Porque a arara, vamos dizer que uma arara azul. A arara azul, ela precisa de ambiente estável e quente. As aves, elas não têm, elas são animais homeotérmicas, ou seja, elas têm uma tendência a manter a temperatura do corpo estável. As penas fazem com que ela tenha uma estabilidade na temperatura, do mesmo jeito que os mamíferos têm pelos que fazem com que eles tenham estabilidade na temperatura. Porém, quando a mudança é extrema, aí pode ter prejuízo para a saúde dela, porque a asa pode, por exemplo, pode nevar lá e a asa dela está pesada o suficiente, ela não conseguir viver. Entendi. Tá, vou dar uma continuidade aqui. Mutações. Se liga aqui nas letrinhas das bases nitrogenadas. Cada letrinha cada conjunto de 3 letras tem um aminoácido embaixo. Metionina, glutamina, alanina e glicina. Metionina, ATG. Glutamina, GAA. Alanina, GCA. Glicina, CGT. Porém, quando acontece uma mudança de letrinha, pode gerar um outro tipo de aminoácido. Olha aqui. Aqui em cima é GAA. Beleza. Mas aqui embaixo é GAG. Essa mudança na química que aconteceu vai alterar a força da glutamina. Já na mutação sinônima, aliás, essa letrinha A não vai mudar a glutamina. Ela vai continuar sendo a glutamina. Mas nesse caso da mudança sinônima, vai mudar a letra de A para C e vai se tornar aspartato. Aí sim muda o aminoácido produzido. Deu para entender? Deu. Prosseguir. Aqui tem uma referência dos aminoácidos e o cruzamento do que pode acontecer. Primeira linha, segunda linha. Então está dizendo que alguns aminoácidos, quando mudam a letrinha, podem virar outro aminoácido. Isso pode ser bom, como pode ser ruim, porque dependendo da mutação, ela pode prejudicar sim o indivíduo que a sofre. Neutralista e selecionista. Mutações vantajosas são extremamente raras. Isso aí eu consertando o que estava anteriormente. Mutações vantajosas são extremamente raras.
A maioria dos genes são seletivamente neutros. A seleção explica por que mutações desvantajosas são perdidas. Deriva explica como novas mutações são fixadas. As mutações vantajosas são comuns o bastante para não serem ignoradas. Seleção natural explica tanto por que as mutações são perdidas quando elas são desvantajosas ou são fixas quando elas são vantajosas. Evolução cromossômica. Isso aqui eu sei que você vai gostar, que você gosta de isso aqui. Recombinação gênica, crossing over. Lembra que eu dei aquele exemplo de existem fases da reprodução? Na genética, a gente aprende o ciclo celular. No ciclo celular, existem dois tipos de fases de reprodução, meiose e mitose. Tem uma parte, a meiose tem um grupo de fases, e a mitose também tem um grupo de fases. Mas durante você lembra as fases da mitose? Não lembro. Mais ou menos. Me fala pelo menos 3. Fase da Mitose, reprodução. fugiu agora da minha cabeça. Fase. Tá. Prófase, metáfase, anáfase. Em alguns livros fala citocinese e telófase e citocinese. Ó, na prófase. Lembrei. Que são. Tem a profase, Isso. aí tem a metafase, Isso. tem a anafase Isso. e tem a telofase. Isso. E tem a Durante o citonise. Quê? Tem também a citonise. Citocinese. Citocinese, que é a fase final. Essa é a fase final. Durante a prófase, os cromossomos estão misturadinhos. Na metáfase, os cromossomos estão ou em cima do outro, um em cima do outro, ou na mitose, ou ao lado do outro na meiose. Nesse caso específico, pode acontecer na hora que um cromossomo vai para o lado, outro cromossomo vai para o outro, permuta, que é quando um pedaço de um cromossomo se liga ao outro e causa uma mutação, que é chamado de recombinação ou crossing over. Aqui Que é nessa chamado imagem, também de cromátia, irmãs. provavelmente, não entendi, repete. São cromossomos formados por duas cromáticas, que são as cromáticas irmãs. Isso mesmo. Aqui, ó, tem azulzinho e essa branquinha. São dois cromossomos, é um cromossomo só no meio, só que um pedaço de um cromossomo ficou branco e o outro azul, e o cromossomo se partiu. Aqui, ó. Eu vi que se partiu que virou outro, né? Ele meio que divide, aí acaba acaba um ficando no outro, né? Virando um X. Uma metade vai para um, outra metade vai para outro, não é? Isso mesmo. Aqui, ó. A, B e E. Esse pedacinho A e B é azul. E esse pedacinho D e E é branco. Porque houve uma quebra, uma translocação. Um cromossomo azul se juntou ao branco. Porque cada cromossomo tem um tamanho diferente. Isso aconteceu no cromossomo 2 e aconteceu no cromossomo 3. Um pedaço do cromossomo se ligou ao outro, tornando ele maior. Evolução cromossômica. Deslize de replicação. Unidade de reprodução. Você está usando celular e computador ou só para o celular? Só o celular mesmo. Porque tá fazendo barulho? Tá, mas eu acho que é aqui em casa. Você está ouvindo algum barulho? Não. Ah, tá. Então é aqui em casa, desculpa. Olha só. A enzima DNA polimerase, ela dá um corte no DNA
para corrigir os erros dele, para fazer a cópia e ajudar na reprodução. Então, isso faz com que um pedacinho do DNA se parta e vá se ligar de um cromossomo e vá se ligar com outro. Evolução cromossômica, transposição. Um pedaço de um gene é transposto entre dois genes. Que seria gene 1, gene 2 e gene 3. Isso. Esse verdinho claro é transposto entre o gene 1 e o gene 3, virando uma outra cor. Olha só. Gene 1, espaço, gene A, espaço, gene 3. Esse gene é interrompido, transformando isso em uma outra coisa. Algumas doenças, como câncer, principalmente leucemia, são causados por essa transposição. Translocação. Entendi. Deu para entender, né? Aqui está um desenho bem fácil de entender. Tem dois cromossomos, cromossomo 4 e cromossomo 20. Só que pedaços do cromossomo 20 se liga ao cromossomo 4. E outro pedaço continua do cromossomo A, se liga a outro pedaço do cromossomo 4. Então acontece uma mudança aqui, ó, significativa, que transforma a função desse cromossomo. Cada linha verde dessa aqui, ó, é um gene. Então, se você adiciona um pedaço de cromossomo a esse cromossomo, um pedaço de cromossomo de outro cromossomo a esse, você muda a função desse cromossomo. Ou você pode fazer ele perder a função, ou você pode fazer ele perder a função, você pode adicionar um superpoder a ele. Evolução cromossômica, fissão e fusão de cromossomo. Tem esse cromossomo 14 e esse 21. Ponto de quebra, que é a pontinha mais longe do centrômero. Isso fez com que o cromossomo adquirisse uma nova habilidade, perdendo outros pedaços. Antes ele era acrossomo, agora ele é parece que é metassomo, está na metade quase. Submetacentro. Agora ele está submetacentro, porque ele não está na metade. Conceito biológico ou isolamento de espécie. São grupos de populações naturais intercruzantes que são isoladas reprodutivamente de outros grupos intercruzantes de população. Aqui temos 1, 2, 3, 4 tipos de aranhas. Parece aranha. 1, 2, 3, 4. Aranha. Tem 4 pares de patas. Cada aranha dessa, ela tem uma separação evolutiva tão grande que elas não se cruzam entre si. Porque elas têm uma diferença. A única semelhança é que essa segunda tem a cor das patas parecida com a primeira. A terceira tem a cor da pata completamente diferente das demais, só parece um pouco com a quarta. Já o abdômen delas é bem diferente. O fato de elas terem abdômen diferente já dificulta a reprodução. Conceito de espécie. Conceito morfológico fenético de espécie. São conjuntos de indivíduos que possuem as mesmas características morfológicas em um nível maior que outros conjuntos semelhantes. São 2 sapos. Você está vendo uma diferença muito grande entre eles? Eu não estou vendo diferença entre eles, não. Eu também não estou vendo, não. Mas eles têm uma estrada no meio que separa eles. Então, essa estrada então, seria como se fosse uma barreira. Isso. Uma barreira que diferencia de um lado A ao lado B. Perfeito. Essa barreira impede que eles se cruzem e também faz mutações genéticas acontecerem no lado esquerdo de uma velocidade completamente diferente da que acontece no lado direito. E isso faz com que haja um espaço, uma diferença, uma distância tão grande entre eles que eles não podem mais se reproduzir depois. Conceito fenético de espécie.
Um grupo irredutível de organismos que pode ser distinguido de outros grupos e dentro do qual existe um padrão parentesco do tipo ancestral e descendente. As espécies representam um grupo monofilético. Vou dar um exemplo aqui. Elefante da savana africana, elefante da floresta africana, elefante asiático. Os elefantes africanos são maiores do que os asiáticos. Então, se um elefante asiático entrar em contato com um elefante africano, provavelmente eles não vão se reproduzir, porque a diferença anatômica deles dificulta a reprodução. Especiação alopátrica, isso aqui caiu na AD2. Isolamento geográfico, separação geográfica de dois grupos populacionais, espécies ancestrais. Diversificação gênica. Dentro desse grupo da espécie A, acontecem mudanças que fazem com que eles sejam diferentes. Dentro da espécie B, também acontecem mudanças que o torna diferente. Então, na espécie A está toda branquinha com o bico cinza, e a espécie B eles estão meio cinza com o bico preto. E o tipo de bico e tamanho do bico também muda de acordo com a alimentação que eles conseguiram consumir naquele local separado. Você sabe qual o primeiro animal, primeira ave assim, que foi identificada? Qual a diferença entre um e o outro? Isso. A ave, tem uma ave que antigamente, né? Então, na especiação alopátrica fala sobre barreira geográfica, como fosse Isso. uma barreira que Terremoto. diferencia entre eles. Por exemplo, vamos supor, na barreira A tem os cinzas e os pretos. Já na barreira B tem os brancos e os vermelhos com os narizes. Isso. É isso aí. Esse é o raciocínio. E aí eles diferencia como fosse uma barreira que diferenciasse o A e o B. Isso, é isso aí. Agora, especiação simpática. Sem isolamento geográfico, com mudança de hábitos de nicho. Eles estão convivendo no mesmo ambiente, só que eles não se reproduzem porque eu não fui com a tua cara. Não quero reproduzir com você porque eu não gostei de você. Tem alguma coisa em você que me incomoda, então eu não reproduzo com você. Vou me reproduzir com alguém mais parecido comigo. Você entendeu mais ou menos isso? Tá. Especiação parapátrica. Sem isolamento geográfico, regiões geograficamente contíguas. Fluxo higiene reduzido por diferentes pressões seletivas. Solo não contaminado e resíduos de mina. Então, os indivíduos que vivem no solo não contaminado são diferentes daqueles que têm resíduos de mina. Porque tem alguma coisa que interfere no solo, naquele ambiente, que seleciona a mutação. Foi mais rápido para a gente conseguir terminar tudo hoje. Gradualismo e equilíbrio pontuado. Gradualismo, transformação lenta e gradual. Os registros fósseis devem incluir formas intermediárias. Você vai ter que pesquisar vários horizontes do solo, que está aqui nessa imagem representando do lado direito. Tem 1, 2, 3, 4, 5 horizontes do solo. No primeiro horizonte do solo, você não identifica nada. No segundo, você identifica uma variabilidade de ser vivo. No terceiro, uma variedade parecida com a do primeiro. No quarto, você vê que tem uma diferença grande. No quinto, mais outra diferença. Isso permite que você identifique que houve uma evolução. E essa evolução foi demorada. É igual aquela questão que a gente falou sobre escola de balanço. Quando acontece a mudança, essa mudança não volta ao animal ou ao formato original. Gradualismo e equilíbrio pontuado. Equilíbrio pontuado, períodos de rápidas modificações intercaladas com períodos de pouca ou nenhuma modificação. Estase. A estase só se reupida quando a especiação ocorre. Aqui está uma diferença bem grande entre o terceiro e o quarto indivíduo. Terceiro e quarto horizonte do solo. Você vê que tem uma evolução rápida. Entendeu? Tem uma evolução rápida, mas você tem que avaliar o solo e contar por meio do cálculo lá do carbono
quanto tempo demorou entre um solo e outro para ver se foi rápido mesmo ou não. Gradualismo e equilíbrio pontuado. Gradualismo. Aparecem mudanças nas cores ao longo do tempo. Equilíbrio pontuado. Aparece numa geração um grupo de cor, na segunda geração outro grupo de cor e na terceira geração outro grupo de cor. Registro fóssil observado na parede parece mostrar evolução rápida, mas em padrão pode também ser explicado por preservação irregular de forma transitória. O que está querendo dizer? Pode ser que alguma coisa no solo não permita a preservação daquele ser vivo que foi conservado. Algumas coisas no ser vivo podem ser mais resistentes à mudança do que outras. Deu para entender mais ou menos? Davidson? Se não puder falar, me fala no chat. Bota Sim, no chat. é como fosse gradualismo, como fosse o equilíbrio de pontas, que ele teve em equilíbrio entre por exemplo, entre A ou B. Ou não? É isso aí mesmo. É porque você percebe nesse último quadrinho do lado direito que pode ser que aquele indivíduo tenha sofrido mutações, mas o ambiente não guardou aquela mutação. É como fosse um coelho, por exemplo. Eu tenho um coelho aqui vamos supor, aqui no Rio, eu tenho um coelho branco, já lá no Mato Grosso do Sul, eu tenho um coelho preto, por causa do clima. Teve mutações. É, mais ou menos isso. No caso, seria o gradualismo, o equilíbrio pontuado. Isso. Ele pode voltar a ter a cor normal, mas devido ao frio, ele sofre mudanças na pelagem. Isso, que é o clima. Isso aí, é isso aí mesmo. Só que eu tive que falar muita teoria. Na próxima aula, eu vou te mandar agora no grupo as questões e o estudo dirigido para você entender como que ela pode ser abordada. Tá? Que eu não sei se eu já botei de 2023. Você já fez o estudo dirigido, acho que só falta agora as questões. Questões, né? Vou mandar para você agora, que eu achei uma... Eu tenho algumas questões, eu posso te enviar também, que eu tenho lá do grupo. Pode me enviar. Só que agora o problema é que tem visto só a resposta, não tem vindo a pergunta. Então, me manda que eu tento elaborar uma pergunta para você entender o que ele está querendo nessa questão. Aí eu só tenho, com respostas e questões, eu só tenho de 2022, 2021, 2022 e 2023.2. Então tá bom, pode mandar. E 2024 é só respostas. Tá, eu tenho aqui só 2023. Eu posso te enviar até 7 horas da noite? Pode enviar amanhã também, se você não conseguir enviar hoje. Sim, eu te envio até 7 horas da noite, que agora eu tenho um compromisso. Até as 7. Aí já tá tudo separado no pendrive, aí já te envio. Então tá ótimo. Ô, Davidson, muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Tá bom, obrigado você. Nada, tchau, tchau. Até de quinta-feira.